Olá, boa noite. E o tema de hoje é Revolução Russa e a nossa aula está começando. A gente começa aqui falando da Revolução Russa. A Revolução Russa foi a primeira experiência revolucionária mundial que obteve êxito na implantação de um regime socialista. Ela serviu de exemplo para a realização de movimentos semelhantes e na expansão do pensamento socialista em vários países, por isso foi visualizada como uma revolução perigosa pelos governos capitalistas. No século XIX, a maior parte da população russa era formada por camponeses que viviam em uma situação de absoluta miséria. Somente em 1861 é que os servos foram libertados e transformados em cidadãos livres. Entretanto, foi insuficiente para resolver os graves problemas estruturais. Eles conviviam com outras camadas sociais no campo, como os médios proprietários de terra e a aristocracia, que controlava vastos latifúndios. No século seguinte, ocorreu um processo de modernização e industrialização, com o surgimento de uma pequena classe de operários nos centros urbanos. Apareceram partidos e sindicatos ligados aos trabalhadores assalariados, assim como uma classe proprietária burguesa com inclinações liberais. Nicolau II, 1868 a 1918. Foi o último czar da dinastia Romanov que governou a Rússia entre 1613 a 1900, entre 1613 ou 1917. Foi um desses 2 anos, entre 1613 ou 1917. Sua esposa, a Czarina Alexandra, exerceu grande influência no palácio e foi responsável pela introdução do monge Rasputin, que provocou grandes desavenças entre os nobres da corte e conselheiros imperiais. Sob o governo de Nicolau II foram feitas algumas reformas e o país passava por um processo de industrialização financiada pela França. Grigori Rasputin, 1865 a 1916. Era de origem camponesa, tornou-se monge e adquiriu fama de curandeiro. Apresentado a Czarina Alexandra, prometeu curar a doença que abatia o herdeiro do trono, o príncipe Alexei. Com isso, obteve a gratidão da imperatriz. Introduzido na corte, passou a exercer certa influência que descontentou inúmeros aristocratas que o consideravam um charlatão. O descontentamento popular explodiu após uma manifestação pacífica que tinha por objetivo requerer reformas. Ao invés de receber os queixosos, o governo empreendeu uma repressão violenta que culminou com a morte de diversos manifestantes. Esse episódio ficou conhecido por Domingo Sangrento. Outras manifestações eclodiram em várias cidades na chamada Revolução de 1905, onde o imperador finalmente reconheceu a necessidade de estabelecer um governo constitucional. Por isso, foi criado um parlamento, conhecido como Duma. Na mesma época, também foram organizados os sovietes, Conselhos de Trabalhadores, que seriam de cabal importância nos acontecimentos posteriores. Vamos agora para a Grande Guerra de 1914 e a Revolução Russa. É aqui que tudo começa. Vimos na nossa aula anterior como se desenrolou a Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918.
a Primeira Guerra, né? Com seus milhares de mortos e o péssimo tratamento dispensado aos soldados, né? Que nem eu falei na aula anterior. Apesar de não possuir as condições militares e econômicas para participar de um conflito moderno, os russos é quem nasceu na Rússia, tá? Movidos por seus interesses estratégicos e do tratado com a França e a Grã-Bretanha, foi uma das potências que mais contribuiu para o alastramento da guerra. Os operários, contando com o apoio dos soldados amotinados, conseguiram a renúncia de Nicolau II e a formação de um governo provisório. Esse era o passo inicial da Revolução Russa, na medida em que o poder foi assumido por uma coalizão formada por políticos de diferentes partidos, onde se sobressaiu o liberal-democrata Alexandre Kerensky. Alexandre Kerensky. Então, vamos falar dele? Alexandre Kerensky, 1881 a 1970. Advogado ligado ao Partido Trabalhista Russo, foi escolhido como primeiro-ministro no governo provisório. Apesar de alguns avanços, cometeu o erro de prosseguir na política belicista que tantos males haviam causado na Rússia. A Revolução de Fevereiro de 1917 marcou a ascensão dos moderados com a abdicação de Nicolau II e a proclamação da República. O novo governo decretou anistia, perdão, aos presos políticos e inúmeros exilados puderam retornar ao país, dentre eles, eu vou citar alguns nomes, Leon Trotsky e Vladimir Lenin. Tá, pessoal? Lenin discursando para a população. Depois vocês pesquisem no Google a imagem do Lenin discursando para a população, ok? Vamos falar do Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin, 1870 a 1924. Era de uma família de origem judaica, cujo irmão foi enforcado por participar de uma conspiração contra o governo. Ingressou na universidade e foi expulso por seu envolvimento em uma manifestação política, mas conseguiu se formar em direito e estudou filosofia. Liderou a fração bolchevista do Partido Social Democrata Russo. Agora vamos para a Revolução de Outubro. Os meses entre agosto e setembro, houve uma acirrada disputa entre o governo provisório e os militantes bolcheviques, que voltaram à sua atividade política e foram importantes para impedir que alguns generais monarquistas conseguissem derrubar Kerensky do poder. O governo se mostrava frágil e Lenin conseguiu aos poucos angariar os apoios dos operários e soldados cansados da situação econômica e social. Os bolcheviques realizaram um levante em 24 de outubro e conseguiram ocupar vários pontos estratégicos e, finalmente, após uma pequena batalha, conquistaram o Palácio do Inverno, que era o quartel-general do governo. Os rebeldes encontraram pouca resistência e no dia seguinte foram expedidas as primeiras ordens do novo governo, doravante denominado Conselho dos Comissários do Povo, entre aspas, chefiado por Lenin. Posteriormente, o Partido Bolchevique passou a ser denominado de Partido Comunista. Vamos agora para a Guerra Civil e a constituição da URSS. Mas a tomada do poder na capital não garantiu a Lenin o domínio sobre a Rússia, pois, em várias regiões, suas ordens não eram obedecidas. Em janeiro de 1918, as forças reacionárias ligadas ao antigo regime e outros grupos descontentes deram início a várias rebeliões armadas contra o governo dos bolchevistas.
Assim, a consolidação no poder foi obtida a partir de uma sangrenta guerra civil, marcada pela luta entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, defensor do novo regime comandado por Leon Trotsky. Nos meses seguintes, houve uma onda de invasão de tropas estrangeiras, japoneses, turcos, ingleses e franceses, contra os vermelhos. De acordo com Antonella Salomone, 1995, a ação dos bolchevistas e principalmente das forças pertencentes aos exércitos brancos foi marcada por uma intensa brutalidade para com a população civil. Em muitas ocasiões, saqueavam e assassinavam camponeses indiscriminadamente. Nesse período, a família imperial, que se encontrava detida na Sibéria, foi secretamente executada em julho de 1918. Em 30 de dezembro de 1922, foi oficialmente fundado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, estabelecendo os princípios de regime baseado no sistema federativo. Ao fim do conflito, a situação do país era desoladora. A fome e a destruição obrigaram a tomada de medidas enérgicas para reerguer a economia. Visando esse objetivo, Lenin coordenou a criação da nova política econômica NEP. Basicamente, era um programa que pretendia primeiramente a reconstrução econômica, pois, de acordo com Lenin, a situação do país era tão ruim que somente havia miséria para distribuir. Portanto, era necessário produzir riquezas. Nesse sentido, havia uma liberdade para o comércio e era permitida a introdução de empresas capitalistas, que gerou uma censura por parte de outros membros do partido. Novamente, Lenin se defendeu usando o seguinte slogan, abre aspas, era necessário dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Fecha aspas. Isto é, o capitalismo era naquele momento um mal necessário que ajudaria a reerguer a economia. E a partir daí poderiam caminhar rumo ao socialismo. Ele chamou a atenção para o fato de que não pretendia restaurar o capitalismo no país, mas aproveitar das lições desse sistema e não devia haver vergonha de pagar pelo aprendizado com os capitalistas, pois o imoral era desperdiçar as riquezas naturais sem aproveitá-las. No campo, foi permitido aos médios proprietários que vendessem seus produtos nos mercados e ocorreu a entrada de investimentos estrangeiros sob a supervisão do governo. Entretanto, os resultados dessa política econômica não foram inteiramente satisfatórios. A participação feminina foi muito importante no movimento socialista. Lutaram pelo direito do voto e igualdade social. Dentre grandes intelectuais e militantes, na Rússia podemos destacar Nadezhda Krupskaya, 1869 a 1939. Pertencia a uma família da pequena nobreza. Frequentou a faculdade para mulheres em São Petersburgo, se simpatizou com as causas revolucionárias e exerceu a atividade de professora
Conheceu a teoria marxista. Casou com Lenin na Sibéria em 1894, quando ele estava exilado. Abraçou os ideais bolchevistas e em muitas ocasiões foi conselheira testamentária e dentre de suas obras conta a biografia de Lenin. Participou do governo soviético e foi uma das responsáveis pelo sistema de educação. Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai, 1872 a 1952. De 1872 a 1952. Nascida em uma família de origem aristocrática, estudou na Suíça e conheceu os grandes nomes do pensamento marxista da época. Na Rússia militou em grupos clandestinos ligados aos sociais-democratas. Fanny Kaplan, 1883 a 1918, nascida na Ucrânia, em uma família de religiosos judeus. Participou da Revolução de 1905, com militantes anarquistas e socialistas revolucionários. Também atuou em ações terroristas, acabou sendo presa e condenada à prisão perpétua e enviada à Sibéria. Muitos líderes soviéticos, como Trotsky, apontavam a importância de acelerar os passos da industrialização para fortalecer-se economicamente e militarmente, pois temia que, devido ao isolamento político da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas seriam um alvo fácil para a ganância das potências capitalistas. Sonhavam que o socialismo poderia ser vitorioso em outros países que atravessavam por uma situação econômica ruim, como a Alemanha, em virtude do Tratado de Versalhes. Em 1923, os comunistas e socialistas alemães tentaram realizar uma revolução que acabou sendo esmagada pelo governo. Assim, a URSS continuou isolada como única nação socialista. Nesse cenário, Lenin sofreu 2 derrames que o incapacitaram de continuar atuando como a mesma energia. Para colocar a NEP em prática, era necessário, de acordo com ele, reforçar a unidade e a disciplina do Partido Comunista. Mas sua morte prematura, em janeiro de 1924, deixou aberta a disputa pelo poder entre o secretário-geral do partido desde 1922, Joseph Stalin, defendendo o socialismo em um só país, com uma rígida máquina burocrática, e o comissário de defesa Leon Trotsky, com a concepção da revolução permanente até a destruição do capitalismo e o fim da burocracia. Assim eram pontos de vista diferentes sobre a condução do processo revolucionário. Joseph e Leon, cada um tinha o seu ponto de vista diferente, tá, pessoal? Leon Trotsky à esquerda e Joseph Stalin à direita.
Olha só. Então, vou repetir. Leon Trotsky à esquerda, que é esse que está de gravata. E o que está do lado, Joseph Stalin. Então vamos falar dele, né? Lenin defendeu que era mais fácil o proletariado tomar o poder em um país onde a burguesia era fraca demais para realizar as transformações econômicas, sociais e políticas. Considerava que esse era o primeiro passo de uma revolução internacional que deveria ser beneficiada pelo imperialismo, que integrava as economias em um mercado mundial. Nos últimos meses de vida de Lenin, ficou patente a tendência à burocratização do regime, na medida em que o Estado tivesse que atuar de forma enérgica para resolver os problemas agudos, substituindo a classe trabalhadora sem condições de exercer seu papel de direção política e ideológica da revolução. Na disputa entre Trotsky e Stalin, a denominada velha guarda do partido, entre aspas, que era formada por militantes que haviam participado desde o início do grupo bolchevique, se aliaram a Stalin. A grande maioria deles seria eliminada a mando de Stalin na década de 1930, durante os julgamentos forjados contra contra pretensos espiões e traidores. Stalin, apoiado por outros elementos do Partido Comunista, iniciou o processo de isolamento de Trotsky. Aproveitaram o afastamento temporário dele por motivos de doença para criticá-lo e, ao mesmo tempo, excluir seus aliados dos cargos estratégicos que lutavam contra a burocratização do regime. Em 1925, Stalin aumentou sua influência no país e solidificou o papel do secretário-geral, que na prática, se tornou definitivamente o senhor da URSS. Trotsky foi destituído de suas funções e exilado na Sibéria, sendo finalmente expulso do país. Em 1929, foi assassinado, provavelmente a mando de Stalin, em 1939, durante seu refúgio no México. Com a ascensão de Stalin, formou-se na URSS uma burocracia que dirigia o Estado em nome do proletariado. Ele implantou uma política econômica elaborada pelo Gosplan, Comissão do Estado para a Planificação Geral, apostando numa cadência acelerada em busca da industrialização a qualquer custo, onde se privilegiou a planificação econômica com a efetiva direção do Estado mediante os planos quinquenais. Vou mostrar para vocês a foto da propaganda soviética, onde Stalin é apresentado como o pai das nacionalidades. Olha só, gente. Joseph Djugaashvili, Stalin, 1879 a 1953. Nascido em uma família camponesa da Geórgia, estudou em um seminário e, posteriormente, ingressou no Partido Social Democrata, onde iniciou sua militância política. Posteriormente, apoiou Lenin e atuou na cúpula diretiva como propagandista e burocrata. Com a derrubada do governo czarista, ele assumiu
posições importantes na organização bolchevista, que permitiu ser indicado como secretário-geral do partido. Com a morte de Lenin, ele disputou com Trotsky o controle da URSS, iniciou contato com outros elementos que o apoiaram nessa disputa. Mas, assim que assumiu com poderes ditatoriais, eliminou todos os aliados. Durante seu longo governo, a URSS teve um surto. Surtos de crescimento industrial. Coisa boa, né? Eu achei que era coisa ruim, mas coisa boa. Teve um surto de crescimento industrial extraordinário, mas ao mesmo tempo implantou uma das ditaduras mais sangrentas da história. E para encerrar, meu povo, vamos lá. Na década de 1930, a URSS havia se tornado uma grande potência econômica e militar, em uma época que se desenvolveram regimes fascistas, notadamente na Itália e Alemanha, que eram anticomunistas. Em função dos interesses imediatos das grandes potências, culminaria na Segunda Guerra Mundial, quando, de 1939 a 1945. Veja bem que ainda essa semana eu vou falar da Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Amanhã é quarta, né? Amanhã eu vou falar sobre o fascismo. E na quinta, sobre a Segunda Guerra Mundial. E na sexta, a Guerra Fria e o processo de globalização. E na segunda que vem, o calendário não está aqui. Na segunda que vem, já 31 de maio, vai ser nazismo que eu vou falar, né? Nazismo. Tá, pessoal? E no dia 1º de junho, eu já vou iniciar uma nova disciplina que vocês só vão saber no dia 1º. Vamos continuar nossa leitura, que eu já estou prestes para encerrar? Melhor dizendo. Vamos lá. A URSS assinou um acordo de não agressão com a Alemanha nazista. Entretanto, essa aliança foi quebrada em junho de 1941, com a invasão alemã, que na URSS ficou conhecida como Guerra Patriótica. Formou-se uma aliança entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética que possibilitou a vitória sobre o nazismo alemão, o fascismo italiano e o militarismo japonês. Nessa época, a URSS atingiu um grande poderio econômico e militar, disputando com os Estados Unidos a hegemonia mundial. Então é isso, pessoal. Deixa eu só ver uma coisa antes que eu encerre. Peraí. Ah, não. Só um momento. Então, pessoal, vamos dar uma resumida para você entender. Revolução Russa de 1917 foi um período de conflitos. Você viu aí na leitura, né? Vários conflitos que teve. Iniciado em 1917, que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique, de Vladimir Lenin. Recém-industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e ganhando pouco.
Esse aí é o resumo do que foi a Revolução Russa para você entender. E como a gente falou da Guerra Mundial, para você entender também, que eu já expliquei ontem, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, mas eu vou dar uma resumida bem rápida sobre a Primeira Guerra Mundial, que nem eu falei, né, eu já tinha explicado ontem, mas eu vou só resumir, vai ser bem rápido. Resumo, a Primeira Guerra Mundial, que foi o nosso assunto de ontem, foi um conflito que aconteceu entre 1914 e 1918. E os principais cenários de guerra ocorreram no continente europeu. Teve como estopim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, em Sarajevo, na Bósnia, em junho de 1914. Foi aí que a Segunda Guerra começou, né? Foi aí que a Primeira Guerra começou, tá, pessoal? A Primeira Guerra Mundial deu início, foi quando o arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia foram assassinados em Sarajevo. Quando esses dois foram assassinados, quando o arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia foram assassinados em Sarajevo, na Bósnia, foi aí que começou a Primeira Guerra Mundial, e você vai saber como que foi todo esse conflito, tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, todo o conflito, toda a história da Primeira Guerra Mundial, você vai saber assistindo ao vídeo que eu gravei ontem, tá? É só você entrar no meu canal, tá disponível já. Eu gravei ontem, já tá no meu canal. É só você entrar no meu canal e vai estar lá. Primeira Guerra Mundial, que foi o assunto de ontem. Aí você assiste lá, né? Dá uma assistida no vídeo de ontem, né? A Primeira Guerra Mundial, dá uma estudada lá, dá uma assistida lá, que você vai entender tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Quer saber tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Assista ao vídeo Primeira Guerra Mundial que eu gravei ontem no YouTube. Aqui eu só fiz um resumo, mas a história mesmo, para você saber, você vai ter que assistir ao vídeo. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou, achou interessante nossa aula de Revolução Russa, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. A nossa aula termina por aqui. E até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.